Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O Natal está a chegar, é já para a semana e eu sinto que este ano passou a voar. Este período é uma época de conexão, é uma época de reflexão e como a fé e até as tradições religiosas têm uma importância muito grande para muitas pessoas, eu decidi trazer 3 livros, 3 lançamentos recentes que eu li sobre estas questões da religião e da fé. Se tal como eu tenho curiosidade sobre estes temas ou procuram uma leitura menos superficial, estes podem ser bons investimentos para o final de ano e até quem sabe uma ideia de presente para oferecerem a alguém especial no Natal. Por isso vamos a isso! Em primeiro lugar, vamos falar sobre este livrinho, o que é que eu estou aqui a fazer, do humorista Ricardo Araújo Pereira e do João Francisco Gomes. O livro surge de uma série de conversas entre os dois em que se discute o humor, Deus, a morte, o sentido da existência, o sofrimento. O prefácio do livro é do Tolentino Mendonça, que tem como sempre uma escrita encantadora e que diz que enquanto crente fez-lhe bem ler um livro que dá voz a um ateu. O livro tem também a participação de um padre que acaba por ser muito interessante. Eu gostei muito destas conversas em que o padre entra, porque dá um dinamismo diferente a estas questões, há uma perspectiva diferente, então eu gostei muito. Outra coisa que eu adorei no livro é que se nota perfeitamente que o João Francisco Gomes estava muito bem preparado para estas conversas. As perguntas dele são perguntas, não são perguntas ocas nem simples. Nota-se que ele sabe sobre os temas que está a questionar. Aliás, ele lançou um livro há uns anos que eu quero muito ler e ainda não tive a oportunidade, que é Roma Temos um Problema. E no fim de ler este livro ainda fiquei com mais vontade de o ler. Portanto, é um livro que vamos descobrir ainda mais sobre o percurso pessoal do Ricardo Araújo Pereira. Para quem não sabe, ele teve uma educação católica. Ao longo do seu percurso académico, ele acabou sempre por estudar com padres. A própria licenciatura dele foi na Católica, mas a verdade é que ainda assim ele é ateu e é curioso porque ele é fascinado com os temas da religião, da espiritualidade, ele gosta de ler muito sobre estes temas, coleciona bíblias, ele gosta de estudar o que está por trás da religião e principalmente da fé e estas questões da existência, do propósito da vida, qual é que é o sentido, o que é que andamos aqui a fazer, ainda que nós notemos perfeitamente com a leitura deste livro que ele não tem interesse nenhum em converter-se. Então, há muitos temas que são debatidos no livro. Há também, obviamente, uma ligação ao percurso profissional do humorista. Fala-se muito em humor. O Ricardo traz constantemente toques de humor à conversa, o que faz com que ela nunca se torne demasiado séria, nem demasiado secante. E o João foca-se mais na parte séria da conversa, puxa mais pelo nosso lado refletivo e eu gostei muito desta combinação entre os dois. Senti que é uma leitura muito leve. Senti que estava a ouvir um podcast, muito basicamente. Em alguns momentos deu uma sensação que algumas questões e algumas respostas podiam estar a tornar-se repetitivas, mas em nenhum momento achei o livro aborrecido, pelo contrário, não é nada denso, é mesmo, tem camadas, é profundo, mas sem nunca ser chato, é uma maravilha, experimentem. O segundo livro que eu venho falar é um livro de ficção, que é Salva o Meu Coração, Tudo Está Bem, do escritor colombiano, do livro Somos o Esquecimento que Seremos, que é um livro que toda a gente fala mesmo muito bem, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas apaixonei-me perdidamente por este título, por esta capa e esta edição lindíssimas da Alfaguara, como sempre. Mas realmente o que eu encontrei aqui, eu gostava de dizer que li este livro numa semana, eu demorei quase 2 meses a acabar este livro. É um livro, honestamente, que eu sinto que não é um livro shot, é um livro mesmo para se ir degustando e para irmos lendo aos poucos e para irmos refletindo sobre o que é que vamos ler. Foi um daqueles livros que eu senti que me deu uma perspectiva diferente àquela que eu tinha até aqui sobre muita coisa e foi uma leitura mesmo marcante. Nós aqui vamos acompanhar a vida de um padre através dos relatos do seu melhor amigo, que também é um padre e que estudou com ele e que viveu durante muitos anos com ele. Este padre é um padre obeso, é um padre querido por todos, um padre muito alegre, muito vivo, apaixonado pelas coisas boas da vida. Ele é obeso exatamente por causa disso. É quase um padre bom viver, ele adora comer, ele adora beber, adora cinema, é literalmente um crítico de cinema, especialista em cinema, sabe tudo, dá aulas sobre isso e é uma coisa muito interessante no livro também porque como ele é um padre muito culto, nós até chegamos a ter ao longo do livro QR codes de óperas, de músicas,
e principalmente muitas referências a cinema, portanto eu gostei muito disso no livro. Mas este padre vê a sua vida a mudar completamente quando descobre que tem um problema muito grave de coração. Enquanto aguarda pelo transplante de um coração, vai ter que ir viver com uma família, vai ter ali uma mega crise existencial. Está ali na meia-idade, tem 50 anos, portanto é um padre muito jovem. E é sobre esta crise existencial e esta transformação que se dá na sua própria identidade que nós vamos conhecendo através, claro, da perspectiva do amigo. O que realmente me marcou neste livro, e atenção, ele consegue ser denso em muitos momentos, foi realmente perceber a perspectiva destas personagens que são padres. Mas é muito interessante porque nós às vezes esquecemos, ou pelo menos eu esqueço-me, que um padre, antes de ser um padre, é uma pessoa normal, é um homem, acima de tudo, e tem os seus próprios sonhos, as suas próprias paixões, as suas imperfeições, os sítios onde vêem beleza, e tudo isto para mim foi muito interessante de descobrir. Por mais que eles amem Deus e por mais que eles dediquem a sua vida à castidade, há, para além disso, muita coisa. E tudo aquilo que eu conheci com estas personagens deixou-me genuinamente deslumbrada, porque é todo um novo mundo, e o descobrir como é que é desde o início, a eles descobrirem a questão da vocação, até todas as questões com que eles se debatem ao longo da vida. Eles não são santos. Há uma personagem que é um padre e que sabe desde muito cedo que é homossexual, por exemplo. Há também a questão de descobrirmos como é que foi a primeira masturbação, como era quase normalizada as relações entre padres no seminário. A questão também da pedofilia é mencionada, a questão do casamento é um tema recorrente ao longo do livro. Foi realmente um livro que me fez refletir sobre as pequenas coisas da vida, sobre aquilo que realmente valorizamos, naquilo que realmente acreditamos e como é que lidamos com esta questão da mortalidade. É um livro tocante, não é um livro fácil de ler, não vão com essa expectativa, mas é mesmo muito interessante. E citando o protagonista do livro, que é verdadeiramente misterioso, não é a doença nem o mal, mas a saúde, a bondade e a beleza. E finalmente, Conversas sobre o Fé, do Scorsese e do António Spadaro. Este livro é muito pequenino e é muito semelhante em termos de estrutura ao do Ricardo Araújo Pereira, ainda que aqui seja uma reflexão de conversas que o António Spadaro teve com o Martin Scorsese ao longo dos anos. O António Spadaro é um teólogo que neste momento trabalha no Vaticano na parte da direção da educação e da cultura, e o Martin Scorsese é só um dos maiores e mais premiados realizadores, produtor, argumentista, ator, mas mais do que isso, e era uma coisa que eu realmente não fazia ideia, é um homem profundamente espiritual e que realmente tem muita fé. Tal como o Ricardo Araújo Pereira, o Scorsese vem de uma família com raízes italianas, também foi educado para ser católico, mas ao contrário de Ricardo, que encara a fé com mais curiosidade intelectual, mas que não a sente, o Scorsese fala em diferentes momentos no livro da sensação de sentir Deus e a forma como isso acaba por emergir nos seus filmes. E nós percebemos isso porque realmente os filmes do Scorsese acabam sempre por andar ali muito à volta de temas como a redenção, como a culpa, como a moralidade. No livro nós conhecemos realmente muito, não só do percurso profissional do realizador, mas também e principalmente do seu caminho espiritual. Fala-nos sobre como é que a sua educação católica o influenciou, a fé como força criativa, a arte como caminho espiritual e depois a exploração da espiritualidade no próprio cinema. Tem imensas referências, não só do cinema, que era algo que eu já estava à espera, mas também da literatura, que foi uma coisa que eu adorei e não estava mesmo nada à espera. Há muitos momentos em que ele menciona autores, e logo um pormenorzinho no início que me apaixonou, ele adora Os Cadernos do Subterrâneo, do Dostoiévski, é o seu livro favorito, e também o Spadar comenta com ele que é também o livro favorito do Papa Francisco, portanto achei muito interessante, principalmente porque eu já li Os Cadernos do Subterrâneo e é realmente um livro muito sombrio, diria assim, que não mostra assim um lado tão bonito da natureza humana. Ele vê os humanos como seres inteiros e vê a fé no sentido não só das coisas bonitas e da esperança e da compaixão, mas que ela só funciona se nós tivermos o resto, se tivermos o rancor, se tivermos o sofrimento, a dúvida. Portanto,
Gostei mesmo muito deste livro, acho que ele é um homem inteligentíssimo, muito culto. O livro do Silêncio foi-lhe oferecido por um padre e ele ficou obcecado com a história e andou anos, literalmente dezenas de anos, para conseguir fazer este filme, e então é um filme muito mencionado, fiquei com muita vontade de o ler e realmente dos três foi o meu livro favorito. Eu li assim de uma assentada só, uma delícia. Se já leram algum destes livros, digam-me aqui em baixo qual é que foi a vossa experiência, se estão a pensar ler ou oferecer a alguém, digam-me também. E se tiverem alguma sugestão dentro destes temas, eu sou mesmo muito apaixonada por tudo o que seja não só da parte existencialista, mas mesmo da própria espiritualidade. São temas que interessam, não são temas rasos, são temas que dão pano para mangas. Portanto, deixem-me aqui em baixo também. Até à próxima segunda-feira e Feliz Natal!